dia. Bora falar de coisa boa aqui, pessoal, tráfego pago. Primeiro, obrigado aí pela presença, muito lindo ver a plateia cheia aqui, é um privilégio estar com vocês. Eu sou o Renato, gerente de desenvolvimento de vendedores aqui do Mercado Shops. Então, o meu objetivo aqui no Mercado Shops é fazer os vendedores venderem mais, crescerem cada vez mais. Venho aí de aproximadamente 10 anos de experiência no varejo, em vendas, 3 de marketing e marketing. E aqui comigo, o Felipe. Opa, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui novamente no Mercado Livre Experience e estar aqui tendo a oportunidade de compartilhar algumas dicas com vocês. Eu já estou 13 anos trabalhando com marketing digital, embora hoje eu esteja à frente de uma agência, como o Renato citou, que é a Digital Growth. Eu comecei 13 anos atrás aqui, como muitos de vocês aqui, na posição de seller. Eu trabalhei 6 anos como seller e foi lá que eu percebi que quando você tem uma loja virtual própria, quando você tem um e-commerce, não basta você ter um bom produto, um bom preço, você ter ali um site legal, porque se o cliente não chegar até o teu site, se você não tiver tráfego, você não vai vender. A verdade é que eu nunca sonhei trabalhar com marketing digital, não foi o meu sonho de infância. Você imagina, 13 anos atrás, você chegando em casa e falar para sua mãe que você está trabalhando com tráfego. O que ela iria imaginar? Não ia nem entender, né? Pois é. Então, eu comecei porque foi uma necessidade. Para vender online, precisava do marketing digital, do tráfego, e foi então lá que eu percebi as diferenças, as vantagens do tráfego pago, do orgânico, que é o tema da palestra que a gente vai compartilhar aqui, né? É isso. Então, o Felipe já calçou o sapato do vendedor, então ele tem muito para contar sobre essa experiência aí. Bom, para a gente começar, Felipe, eu queria fazer uma pergunta rápida aqui para o pessoal. Quem já investe em tráfego pago aqui? Ah, tem bastante gente, hein? Legal. Tem o pessoal vai se interessar bastante, então. Maravilha. Então, gente, é isso que a gente vai falar hoje, né? Quais são as estratégias de tráfego para escalar o negócio de vocês? Qual que é a diferença de pago de orgânico? Qual que é melhor para cada situação? Como que faz a sinergia entre eles, né? Vamos começar então, Felipe, falando aí dessas diferenças, né? Objetivos, formatos, qual que custa mais a curto prazo, a longo prazo. Vamos contar um pouco aí para o pessoal sobre isso. Boa, então, vou comparar aqui os dois tipos de tráfego, o pago e o orgânico. O orgânico é aquele tráfego que você não precisa pagar para cada pessoa que acessar teu site. É o tráfego das redes sociais, do público que você cria lá, o e-mail marketing, o orgânico do Google. Então, todo tráfego que você não precisa pagar ali, é um tráfego orgânico. O próprio relacionamento com o cliente, você fazer um trabalho de criar a tua base de consumidores, fazer com que ele te indique, fazer com que ele volte a comprar, é tráfego orgânico. Mas o tráfego orgânico ele é como plantar uma árvore, né? Ele tem ali um esforço inicial, que é você construir essa base, você tem que esperar essa árvore nascer, criar frutos, para lá na frente você começar a colher esses frutos. Mas quando você tem aqueles consumidores que estão voltando, estão te indicando, isso aí é algo que vai te criar uma escala grande, mas você tem que ter paciência, né? Legal. Não, é literalmente orgânico, né? Gostei desse paralelo. Então, é uma coisa que você colhe frutos ao longo do tempo, mas ele leva um pouco de tempo para maturar e para começar a dar retorno, né? Maravilha. Exatamente. Já o pago, ele é igual uma torneira. Assim que você abre, instantaneamente já começa a trazer tráfego para o seu site, mas você tem que estar ali investindo continuamente. Se você fecha a torneira, aquele tráfego cessa imediatamente. Então, ele é ótimo para quem está começando, mas não dá para depender só do tráfego pago. Você tem que trabalhar ali estratégias que vão ir além do tráfego pago. O pago é sempre importante, porque ele vai te trazer gente nova. Mas se você não reter os clientes, não tiver estratégias de fidelização, não vai adiantar. É um investimento que vai embora. Então, ficou claro, né? O tráfego pago, ele é um investimento que tem um efeito mais imediato, um efeito que tem mais a curto prazo, mas ele também tem custos, né? Então, ele tem que ser bem dosado ali para a coisa funcionar bem e para que a conta feche no fim do dia, né? Mas será que tem algum que é melhor? Qual que é melhor para o vendedor investir? Legal. Acho que eu vou fazer aqui, para comparar os dois tipos de tráfego, um outro paralelo aqui, comparando com navios. Boa, legal. Acho que o tráfego orgânico é igual um navio à vela. Você tem ali um esforço inicial para abrir a vela, você tem que esperar, com a força do vento, esse navio começar a velejar e fica a sabor do vento, né? Você não tem total controle sobre o tráfego orgânico. Já o pago é como se fosse um navio com propulsão a motor. Você liga, se tiver combustível, ele vai tocar, enquanto tiver combustível, ele vai andar. Mas se o combustível acabar, você vai ficar à deriva. Então, ele é importante também, mas a melhor
o melhor cenário possível é a sinergia de ambos. É igual um navio a motor com velas. E aqui não é uma imagem feita por IA, não. Realmente esse navio aqui existe. Existe mesmo esse navio aí? Existe. É o maior navio à vela do mundo. Caramba. E qual que é a vantagem dele? Porque ele tem a propulsão a motor, para não depender do vento, mas ele utiliza a vela para quê? Para poupar energia, para ter uma economia. E assim você tem um tráfego pago que vai te dar ali toda a manobra que você precisa, com uma estratégia de curto prazo, mas ao mesmo tempo tem ali a possibilidade de economizar com esse vento que vai poupar o combustível, né? Perfeito. Aí tá a sinergia perfeita, né? E então assim, pessoal, barco a vela não é sempre que vai ter vento, né? Então não é sempre que tem compradores procurando pelo seu produto, compradores interessados e que vão chegar de forma orgânica no site de vocês. Então aí tem que se pensar nisso, né? Então como é um investimento mais a longo prazo, ele vai funcionar, vai render frutos, mas não a todo momento, né? E por outro lado, o barco a combustível, ele também custa caro, né? E vai custando cada vez mais caro, cada vez mais as pessoas vão percebendo, vão colocando mais dinheiro e aí o combustível vai ficando mais caro. Então é perfeita esse paralelo da sinergia, né? As coisas elas têm que estar andando em conjunto. Não adianta investir só em tráfego pago, não investir em orgânico, da mesma forma que não adianta investir em orgânico e não investir em pago. E de maneira geral, não adianta não investir em tráfego como um todo, tem que ter o tráfego. Então, a gente vai precisar escolher qual dos tráfegos a gente vai ter, qual percentual que a gente vai colocar de investimento em cada um deles, né? A gente tem alguma evidência aí, Felipe, para mostrar para o pessoal do que funciona melhor, como é que é essa sinergia? Sim, eu trouxe aqui 4 estudos para trazer para vocês a evidência que realmente isso é real, né? O primeiro estudo é um estudo do Google, que ele aponta que, para quem faz o tráfego pago e orgânico lá na busca do Google, você tem, em média, 89% mais tráfego do que se você faz só o orgânico. Isso aqui responde à pergunta que muita gente faz. Putz, eu já estou em primeiro no institucional, no meu termo de marca, por que eu vou fazer anúncio para a minha marca? Aqui, o próprio Google mostra que, quando você tem os dois, você tem quase o dobro do tráfego. Perfeito. Uma coisa não canibaliza a outra, né? Então, se é 88% de compradores adicionais ao que você já tinha, você não está impactando aquele mesmo comprador, você não está canibalizando a sua base. Você está trazendo um volume, um incremento adicional, né? Esse dado é bem legal, bem importante. Exato. E fora que você consegue te proteger do concorrente que vai comprar teu termo de marca e aparecer antes de ti, né? Então, perfeito. Então você está em primeiro lugar. Se você não investe, o concorrente vai lá, compra e ele aparece com o anúncio ali, né? Exatamente. Outro estudo do Google é um estudo global que ele mostra que, em média, um investidor global no Google Ads tem um retorno de $2 para cada $1 investido. Ou seja, em média, ele dobra o retorno dele. Porém, quem faz o orgânico junto com o pago tem um retorno de $8 para cada um investido. Então é um retorno 4 vezes maior. 4 vezes maior. Então, se você está fazendo o orgânico junto com o pago, ele é 4 vezes maior de você fazer só o tráfego pago. Então as coisas têm que estar de mão dada ali, não tem como fugir. Pegar outro estudo fora do Google, tem um da EdLucent. Ele mostra que quem faz o pago e o orgânico junto tem, em média, 73% mais conversões do que quem faz só o orgânico ou só o pago. E um outro estudo do TikTok mostra que as marcas que lá no TikTok fazem anúncios pagos junto com o orgânico têm um retorno 2 vezes maior do que quem só faz o pago, quem não faz o orgânico lá dentro também. Não, perfeito. Então, assim, melhora a taxa de conversão, o investimento fica mais saudável, o investimento fica mais alavancado fazendo o orgânico com o pago. Então, fica super claro aqui com os estudos que a gente tem que fazer os dois em conjuntos, né? E a gente tem alguns casos de sucesso, né, Felipe, que já conseguiram fazer isso muito bem aqui e que a gente pode contar para a galera, né? É um case específico do Shop Pro, inclusive. Top. Vamos falar então, é MG8, né? Isso. Eles estiveram aqui ontem, né, ali na plenária, então tiveram uma palestra ali, contando um pouco do case. Mudou. A MG8 vai vir hoje. Ah, não estava ali. Vai vir vai hoje. ser hoje. Boa, vocês vão conseguir ver o case da MG8 aí em primeira mão. Vai passar agora à spoiler, tarde então, lá. vai ser spoiler aqui. É isso, boa. Então, o caso deles é muito legal porque ele mostra exatamente a sinergia do orgânico com o pago. Eles são uma marca europeia, estão lá na Europa, e eles, para vender no Brasil, eles escolheram o mercado shops, porque com a logística do full, eles não precisariam estar aqui para despachar a mercadoria. E eles já tinham uma base orgânica porque eles vendiam infoproduto. Então, eles já tinham bastante consumidores que conheciam eles. E eles aproveitaram essa base orgânica no lançamento da loja dos shops, junto com o nosso trabalho lá na DG, para fazer o pago. E foi um resultado super legal. Em menos de uma semana, eles esgotaram todo o estoque deles do full, né, e se tornaram um dos principais cases de sucesso do mercado shops. Caraca, dá até para subir preço, né? E o que eles fizeram, então?
eles pegaram todos os consumidores que já foram construindo previamente, antes do lançamento da loja, que eles já tinham nas redes sociais, já tinham mailing, né, base de e-mails, eles já tinham grupos de WhatsApp, que eles relacionavam com essas pessoas, e comunicaram o lançamento da loja previamente, fizeram toda uma comunicação por ali, e a gente, lá na agência, fez uma comunicação, porque hoje, quando você tem as redes sociais, quando você só faz o post, o stories, você não consegue impactar todo mundo. Em média, 5% da base é alcançada pelo orgânico ali, né? Então, a gente fez o pago junto ali para alcançar todo mundo que já conhecia eles. Pra alavancar. Exato, e ainda expandimos para outros públicos, por quê? Quando começa a ter esse burburinho ali, o pessoal falando ali sobre esse lançamento, quem não conhece já gera uma prova social para conhecer também. E aí a gente fez o lançamento da loja e aconteceu isso de uma semana de esgotar tudo. Não, é incrível. Esse caso aí é um caso muito emblemático, pessoal. Então, é um vendedor que já era influenciador, já vendia infoproduto, então ele tinha uma base de clientes, e aí tentem imaginar a situação de vocês aí, de repente você já tem uma loja física, que você já tem essa base de clientes, de repente você já tem algum outro canal que você tem esses contatos, essa pode ser a situação de vocês também. E aí eles conseguiram incentivar o tráfego, o movimento na loja deles, a partir dessa base que eles tinham, e aí eles catapultaram isso com o tráfego pago. Uma outra coisa importante de se dizer é que quando você tem uma base de clientes já, você consegue fazer um tráfego pago muito mais direcionado, né? Você consegue usar até algumas ferramentas de similaridade. Então, você dá uma entrada na ferramenta de tráfego e busca clientes que têm similaridade com aquela base que você já tem, né? Isso é o que a gente chama de lookalike, né? Você puxa o e-mail ou o telefone lá para o Instagram, para o Google também dá para fazer, e ele vai pegar as pessoas que têm a mesma característica de quem já compra com você e vai expandir. Então, você consegue segmentar um público bem maior, bem mais amplo, que tem o mesmo perfil de quem já compra contigo. Então, olha a potência disso, galera. Então, a gente teve um caso hoje que está em Mercado Shops e conseguiu implementar isso com muito sucesso e depois, mais tarde, ele vai estar lá no palco principal contando esse caso de sucesso aí. E é legal dizer que, gente, o mercado de investimento em ads ele não para de crescer. É um mercado que já atingiu, em 2023, 4,7 bilhões de dólares. Essa é uma cifra muito expressiva, muito relevante. Só para vocês terem uma base, isso já é maior do que mídia paga em televisão, não é não? Exato. Agora ultrapassou a TV aberta. Na pandemia isso não tinha acontecido ainda. Agora esse ano ultrapassou a TV aberta e agora a tendência é só passar. Agora não para, então agora é cada vez mais. E como o investimento que é aportado aí é cada vez maior, o clique também tem uma tendência de ficar cada vez mais caro. Então, por isso que o investimento no orgânico tem que estar junto, porque aí vão entrando mais investidores para comprar palavras, para investir nos canais de anúncio pago e vai ficando mais caro, né? É a lei da oferta e da demanda. Então, por isso que o vendedor tem que estar alçado nas duas estratégias. É a chave, a sinergia entre o orgânico e o pago. De mão dada, não tem como sair desse cenário, né? Bom, vamos falar um pouquinho de canais, então. Quais são os principais canais aí que a gente pode investir em mídia paga para gerar resultado? Boa, acho que comparando alguns deles aqui, sendo bem sucinto, né? O Google Ads é um dos principais, são anúncios no Google, ali, principalmente na rede de busca e no YouTube. E esses anúncios lá, eles são bem interessantes para quem tem um produto de necessidade. Um exemplo aqui, quem vende autopeças. Quem precisa ali de uma peça para o carro que quebrou, onde ele vai normalmente? Vai no Google para achar aquela peça específica, onde vende. Se você exibe ali o seu anúncio, bem naquele momento, você tem uma grande probabilidade de converter. E a pessoa você só paga por esse acesso se a pessoa clicar no teu anúncio. Então, se ela não gostou da oferta, se o preço não fez sentido para ela não clica, você não paga nada. Isso faz com que o que você gasta ali seja um tráfego super qualificado. Pessoas que realmente estão interessadas no teu produto. Ótimo. Então, investir no busca, você está investindo para aparecer para alguém que já está procurando aquilo. Então, já é um comprador em potencial, um comprador com interesse, né? Exatamente. Já as redes sociais, ali como a rede da Meta, né, o Facebook, Instagram, ele é muito bom para aquele produto que não tem tanta busca, aquele produto desconhecido. Um exemplo agora, Dia das Crianças. Tem um monte de brinquedo ali que você nunca pensaria em dar para o seu filho, para o seu sobrinho, mas se você está navegando no Instagram, vem o anúncio daquele produto, daquele brinquedo, você pensa, pô, que legal, vou dar. Isso gera uma comodidade para o cliente, né, porque ele não fica pensando ali no que vai dar, e gera aquela compra que, se você dependesse do Google, de uma busca da pessoa procurando aquilo, ela nunca ia fazer, porque ela nem sabia que aquilo existia, né? Perfeito. Então, é uma possibilidade de gerar a descoberta, né? Então, a rede social ela vai impactar as pessoas que não necessariamente já conheciam aquilo e estão procurando por aquilo, e aí abre essa possibilidade da descoberta para quem tem um produto que, às vezes, a pessoa quer gerar isso, né? Não sabe se ele é procurado diretamente no Google. Então, são possibilidades diferentes, né?
Exato. Lembrando que aqui a gente está falando de alguns cenários específicos, mas dá para você trabalhar todas as estratégias em qualquer um deles. Perfeito, perfeito. No detalhe dá para fazer muito diferente. Né? Um outro canal aqui interessante é o TikTok. O TikTok é muito similar ali ao Instagram em questões de anúncios. Quais as diferenças, né? Ele tem um tráfego orgânico maior do que o Instagram. O pago também é mais barato, mas o público-alvo dele lá tem menor poder aquisitivo. Então, o retorno sobre investimento hoje ainda costuma ser menor do que no Instagram, mas varia conforme o segmento. Boa, legal. E, por fim, aqui a maioria deve conhecer, tem o Mercado Ads. O Mercado Ads são anúncios dentro do Mercado Livre, que para quem tem loja lá no Mercado Shops, consegue fazer o anúncio da tua loja dentro do Mercado Livre. Perfeito, só para quem tem Mercado Shops, tá, pessoal? Isso também é uma alavanca bem interessante, porque é o seguinte, né? Quem está lá no Mercado Livre procurando por algum produto, vai encontrar o anúncio do seu Shops ali, que já vai estar diretamente relacionado com aquilo. Então, já é um anúncio que ele é apresentado para quem está buscando aquilo. Então, ele já é uma coisa muito mais parecida com o Google Busca, né? Então, de maneira geral, a gente consegue fazer anúncios mais amplos e menos amplos, né? Então, as redes sociais elas são indicadas mais para as descobertas, mas é possível também fazer uma coisa super focada, super segmentada. E o Google também, de maneira geral, ele já é um lugar, Google e Mercado Ads já são lugares que vocês anunciam para aqueles compradores que já estão procurando os produtos, né? Isso falando de Mercado Shops e Google. Sempre é possível segmentar e explorar de maneiras diferentes, mas para trazer uma ideia generalizada, é isso, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que agora a gente vai trazer algumas vantagens do tráfego pago, né? Que independe do canal aqui. Bora falar de vantagem, então, de investir. Vamos lá. Então, entre as principais delas aqui, que para qualquer um deles é a mesma, tem a mensuração. Acho que todo mundo ali que consegue fazer um anúncio online consegue se parametrizar adequadamente as campanhas, medir o retorno que está tendo dessa campanha. Quanto que investiu, quanto que vendeu, qual produto vendeu, porque a partir disso você consegue avaliar onde eu vou investir depois, né? Fazer essa gestão de qual produto que vale a pena trabalhar na tua loja, qual não vale. Porque às vezes você vende muito no marketplace um determinado produto, mas o que vai vender na tua loja é outro produto. Então tem que ter essa noção e você ir ajustando, analisando os resultados, né? Outra vantagem legal é a segmentação. Então, eu posso começar ali com um orçamento pequenininho, segmentando um super nicho, que a gente chama, uma hipersegmentação, com a faixa etária específica, dentro de uma determinada região, só um gênero. E dali, depois que eu começo a ter resultado, eu vou ampliando o meu investimento e pegando cada vez uma segmentação maior. Perfeito. Não, galera, esse negócio de segmentação avançada é muito poderoso. É possível você segmentar, por exemplo, o CEP. Eu quero que o meu anúncio impacte esse CEP com uma faixa etária de X a Y, homens ou mulheres. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Quando a gente compara, por exemplo, com a mídia de televisão aberta, né? Que não tem, basicamente, esse nível de granularidade. Tem alguns recursos, algumas metodologias, mas não chega nem próximo do que a gente tem aqui com as ferramentas de tráfego pago hoje, né? Uma dica legal sobre isso, por exemplo, se você vende um produto que é nicho, que é extremamente público classe A, você pode pegar ali onde tem os bairros ou residenciais mais premiums e segmentar seus anúncios só nessas regiões, aquela regiãozinha específica. Aparece só para aquela galera ali, ótimo. Exato. Bom, falar um pouco do alcance e da escala também, né? Então, assim, com essas ferramentas, você consegue, através dessas hipersegmentações, ir para vários lugares. Então, você quer ir atingir um estado que você não alcança, você consegue atingir lá, focar naquele estado. Você consegue atingir uma escala de vendas e uma projeção com essas ferramentas muito diferenciada, né, Felipe? Então, isso aí abre também um potencial bem diferente. Outra coisa é o controle de orçamento, que você vê no dia a dia quanto que está gastando, você consegue definir um orçamento para uso diário, então está passando do orçamento, você pausa a campanha, apesar que não vai passar, né? Se você definiu, colocou a trava ali, não passa do orçamento. Então é também um tipo de ferramenta que ajuda muito mais nesse controle orçamentário aí de quem está anunciando, né? Exato. Então, você consegue começar com um investimento baixinho ali, no Instagram, R$5 por dia. Perfeito. Óbvio que o retorno ele tende a ser maior se você tiver um investimento maior, né? Mas pode começar com qualquer valor e ir expandindo depois conforme o retorno. E a escala ela vai a nível global. Posso vender em outros países, né? Perfeito. Maravilha. Canais e formatos também. Então, por exemplo, a gente estava falando muito que o Google ele é voltado para quem já está procurando produto. Mas o Google tem, por exemplo, uma rede de display, que você pode posicionar produtos que não necessariamente está lá para quem está buscando. Então, tem vários canais, várias opções, formatos. Eu quero ter imagem, eu quero ter vídeo. Então, tem muitas possibilidades que vocês conseguem fazer os anúncios nas mídias pagas, né?
Exato. O próprio Google Ads você faz no YouTube, por exemplo, que vai ter a mesma dinâmica de descoberta que tem no Facebook e no Instagram. Perfeito. E a pessoa, ainda para fechar, consegue testar, né? Então, pô, eu vou testar aqui se vai funcionar melhor o vídeo, ou se vai funcionar melhor a imagem, ou se vai funcionar melhor o busca. Você consegue colocar um orçamento, colocar a campanha para rodar, ver o que traz o melhor retorno e investir mais naquilo, né? Então, isso fica muito segmentado dentro das ferramentas de tráfego para que vocês, os anunciantes, tomem essa decisão de qual é o melhor formato, de qual formato traz mais retorno, ou mais impressões, mais visualizações. Vai depender do objetivo de vocês com a campanha, não é não? Perfeito. Maravilha. Agora vamos para a pergunta clássica aqui, né, Felipe? Que todo mundo quer saber. Quanto que cresce um investidor, um vendedor que investe em tráfego pago? Acho que essa é a pergunta que eu mais ouvi aí nos últimos 13 anos, né? Todo mundo quer saber, todo mundo quer saber. Quanto que eu vou investir e quanto que eu vou ter de retorno? E aí, para tentar ajudar vocês a entender um pouco disso, eu fiz uma análise. Eu consolidei dados de mais de 800 lojas que a gente trabalhou nos últimos anos para montar esse gráfico aqui, que ele mostra quanto que retorno cada seller costuma ter depois que ele começa a investir em tráfego pago, com uma média aqui de R$2.000 de investimento mês, né? E aí mostra, por exemplo, depois de um mês, depois de 2 meses, 3 meses, não é da criação da loja, é quando ele começa realmente a investir, né? O que é interessante aqui? Depois de 4 meses em média, ele consegue ali ter um retorno de R$25.000, na média. Então, tem sellers que vão muito além disso, como a MG8 que a gente citou, e outros que não chegam nesse patamar, porque também não tem ali um trabalho mais específico. Não tem o foco, né? Foco é importante aqui. Exato. E então, na média, é esse valor. No final ali do primeiro ano, ele dobra esse valor para 50 mil. Legal. E no terceiro ano, no segundo ano, ele triplica esse valor para 150. E eu acho que o que é mais interessante é vocês perceberem a linha que ela se curva muito mais no segundo ano. É muito mais intensa. Por que isso acontece? Por causa do tráfego orgânico. Que a partir do momento que você começa a reter clientes, fazer um trabalho com esses clientes que você vai adquirindo e acumulando, você começa a ter uma taxa de recompra, pessoas voltando, te indicando, e aí você vai acumulando os dois e trabalhando a sinergia do pago com o orgânico. Legal, vai virando uma bola de neve. Legal dizer aqui, pessoal, que essas são as médias, né? Então, para quem está pensando, não, mas, 4 meses eu quero antes. Pessoal, tudo é uma questão de foco, uma questão de energia que vocês colocam e da mentalidade de querer crescer, né? Então, a gente estava falando da MG8 aqui, que depois a gente vai mostrar o case lá no palco principal. Eles conseguiram atingir um faturamento super expressivo já no primeiro ou segundo mês de venda deles. Com o quê? Com foco, usando uma base de clientes que eles já têm. Então, vocês se colocando nesse lugar, pensando na base que vocês já têm, sendo super criteriosos na hora de configurar as campanhas. Poxa, eu quero configurar a campanha para atingir clientes com similaridade a essa base. Isso definitivamente vai ajudar a ganhar velocidade aí, né? Uma outra coisa também que melhora o resultado ao longo do tempo é a aprendizagem das campanhas. Então, você coloca o dinheiro na campanha e, ao longo do tempo, a campanha vai se refinando, né? A inteligência artificial do Google, das ferramentas, vai entendendo onde gera a melhor conversão, né? E até você, como seller, a agência também, vai aprendendo o perfil do público, né? O funil que, às vezes, você vende no físico, vende no marketplace, e a trajetória do teu cliente dentro do teu site é completamente diferente. Tu vai entendendo o que ele quer, qual a melhor ação, qual a melhor promoção, qual o melhor tipo de atendimento, relacionamento que você vai construir por ali. E aí isso faz com que você vai tendo esse aprendizado, o algoritmo, né, a inteligência artificial das ferramentas também vai aprendendo e o retorno vai melhorando com o tempo. Vai aumentando, perfeito. Vamos falar de um case então, Felipe? Falar de um case lá da DG, como é que está sendo? Vamos, acho que esse case ele é interessante porque é um case de longo prazo, né? Então ele mostra aqui um seller aqui que já está mais de 4 anos com a gente lá. E ele traz aqui uma visão que é muito similar ao que apareceu no gráfico anterior, o primeiro e o segundo ano dele. Ali no primeiro ano, aqueles R$40.000 de venda. No segundo ano, ele subindo esse. No terceiro ano, ele passou ali 250 mil. Legal. E acho que quais são os fatores que levou ele a chegar a mais de 1 milhão por mês no início do 4º ano de operação? Foi ele entender ali a trajetória do cliente e, entre vários outros fatores, assim, quando ele estava lá no início, no primeiro ano, ele vendia muito mais no marketplace. Então, ele não dava atenção para o site dele. Sim. Ele não estava se preocupando em ter um produto diferenciado, em ter uma promoção específica para o site. Sim. E aí as coisas iam indo gradativamente, devagarinho. A partir do momento que as vendas começaram a ser relevantes, ali no segundo para o terceiro ano, que ele começou a dar mais atenção, olhar no mais detalhe, e aí as estratégias começaram a ser mais avançadas. A gente conseguiu ir mais a fundo, trabalhar mais remarketing, trabalhar mais a base orgânica, e aí onde as vendas foram escalando.
Perfeito. Não, a gente vê bastante essa situação aqui. E é como tudo na vida, né? Colocou o foco, colocou a energia, os resultados começam a vir, né? Tem que ser persistente, como foi o caso do vendedor, que ao longo do tempo ele foi crescendo, crescendo. A partir do momento que ele colocou o foco, a energia mesmo em fazer a coisa acontecer, a gente viu ali o gráfico dar os saltos, né? Incrível esse caso aí, ilustra bem, é uma situação bem recorrente, né? Então, sem esse foco, sem a gente olhar para o site, pensar nas estratégias, pensar como que a gente diferencia preço, pensar como que a gente oferece uma experiência única no site, que seja diferente do marketplace, a coisa não vai andar. Então, precisa pôr tempo aí, precisa pôr esse foco para conseguir fazer o site alavancar. Beleza, galera? Acho que um ponto legal também é entender aqui que o e-commerce ele é como uma filial do teu negócio, igual quando você abre uma nova loja física. Não é do dia para a noite que você vai ter resultado. Leva um tempo, você não constrói um negócio do dia para a noite. Você tem que ter essa visão para o teu e-commerce, para a tua loja virtual. É uma construção, um aprendizado ali que vai fazer com que ele ganhe escala. Nenhum e-commerce, diferente, a não ser a MG8 ali, mas ele nasce gigante. A MG8 conseguiu ali porque ela já criou essa base antes, né? E foi esperta em conseguir usar da maneira mais adequada. Exato. Perfeito. Galera, vamos falar um pouco então de ferramentas nativas, né? E como é que o Mercado Shops ele se enquadra em tudo isso, né? A gente falou bastante de ferramentas de anúncio, Google, Meta, e como que vem a plataforma Mercado Shops para fazer tudo isso acontecer, Felipe? Pô, acho que o Mercado Shops ele tem hoje todas as integrações com as ferramentas de anúncios principais do mercado. Então, Google Ads, para você fazer as campanhas de shopping. Ele importa todos os seus produtos automaticamente. Lá você não precisa ficar atualizando o preço, cadastrando produto novo, ele já vai pegar automático. Isso é mão na roda, hein? Tem gente aí que tem mais de 20 mil anúncios lá no Marketplace, que já integra com Shops, que já integra com o Google Ads, hein? E olha que legal, você configurando o Google Merchant Center, lá que ele integra esses produtos no shopping, só você fazer a configuração, ele já cai no orgânico do Google. Quando você vai na aba Shopping do Google e faz uma busca por produtos, os produtos que aparecem ali não são pagos, produtos orgânicos. Então, você fazendo essa integração, seus produtos dos shops já vão aparecer lá e vai começar a vir tráfego orgânico do próprio Google nas páginas dos seus produtos. E você pode fazer o pago também, fazer os anúncios pagos para esses produtos lá. Perfeito, perfeito. Incrível. E Meta a gente tem também, né? Tem integração com Meta, com TikTok. Então, todas as integrações de ponta do mercado aqui com as plataformas a gente tem nativa no Mercado Shops, tá, pessoal? Google Analytics, então tudo que você faz de venda, você já consegue ver refletido no Google Analytics. A integração também é feita pelo painel do Mercado Shops. Então, todas as integrações mais importantes do mercado a gente já tem aqui na plataforma, não é não? Exato. Lá no Analytics você consegue ver quanto que veio de tráfego orgânico, quanto que veio de pago, qual que foi o retorno entre cada um deles. Então, isso também vai te garantir você construir essa estratégia para ir potencializando cada um deles. Perfeito. E como diferencial ainda de mercado, aqui no Mercado Shops a gente tem duas integrações que são exclusivas do Mercado Shops, que é o Google Darwin e o Meta Darwin. Como é que funcionam essas integrações? Então, para vocês que talvez estão pensando, poxa, como é que eu posso começar? Eu não sei fazer. É importante dizer, galera, que com dinheiro não se brinca, né? Para investir em tráfego, a gente precisa de especialista. Precisa ter gente que conhece, que sabe onde vai pôr, sabe onde vai dar o melhor retorno, acompanha as campanhas, porque senão a coisa não dá certo. Para todas as ferramentas de cima, o ideal é ter uma agência parceira que opera ou ter um especialista que sabe operar isso. Para as ferramentas de baixo, a gente consegue configurar direto do painel do Mercado Shops de uma maneira mais intuitiva e simplificada para o vendedor. Então, no Google Darwin e no Meta Darwin, o vendedor consegue entrar nas ferramentas direto do painel do Mercado Shops, configurar um orçamento diário e aí essas ferramentas já vão pegar todos os produtos que estão com o catálogo integrado e vão começar a comunicar dentro dos canais deles, né? Dos canais de Meta, dos canais de Google. E ao longo do tempo, essas ferramentas vão aprendendo para ver quais produtos performam melhor, qual canal performa melhor, qual palavra que está melhor gerando a conversão para aquele produto. Então, elas têm um aprendizado de máquina que, ao longo do tempo, fazem a melhor escolha para vocês, otimizam os investimentos que vocês realizam ali, tá? Esse é o Google Darwin e o Meta Darwin, que só tem no Mercado Shops. Facilita bastante a vida, hein? Sim, sim. Ele não vai te permitir fazer os anúncios de vídeo, outros formatos, mas para os anúncios de produto que a gente citou, com essas integrações automáticas, ele é excelente. Vai funcionar bastante. Maravilha. Bom, vamos partir para uma conclusão, então, para ver como é que a gente fecha aqui essa conversa. Pessoal, com as ferramentas certas, então, Mercado Shops para site próprio, agências e especialistas para fazer o investimento, né? Como eu disse, galera, dinheiro não se brinca, tem que fazer o investimento correto, tem que ser assertivo. Vocês conseguem gerar visitas e isso é uma das fórmulas de sucesso para vocês conseguirem alcançar resultados extraordinários, como a gente mostrou aqui com MG8, com Podium, com alguns parceiros. Não é não, Felipe? É uma
um combinado de coisas aí, né? É isso aí, tem que pensar na estratégia completa, não dá para pensar só numa coisa ou só na outra, né? Perfeito, maravilha. Pessoal, a gente vai estar agora nos stands de Mercado Shops. O stand da DG está logo do nosso lado, do lado do nosso stand ali. A gente está próximo do stand principal de Mercado Livre. Nos visitem lá, vamos conversar, vamos tirar dúvida, vamos participar. Tem muita coisa legal para mostrar lá para vocês. Exatamente. Alguém tiver alguma dúvida sobre o orgânico, sobre o pago, pode ir lá falar com a gente, falar comigo que a gente vai estar lá. É isso, pessoal. Conta com a gente. Obrigado, Felipe. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu.